Muito bem, olha só. Então, a semana passada, nós tínhamos começado a fazer esse exercício, né? Em que nós temos aí 3 pilhas e nós precisamos responder todas essas questões aqui que está sendo perguntada aí nessa tabelinha. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou apagar essas informações aqui só para não atrapalhar. Muito bem, olha só. Então, a nossa análise agora é da segunda pilha aqui, ó. Ok? Da segunda pilha, formada por níquel e prata. Tá? O exercício está perguntando assim, quem é o cátodo e quem é o ânodo nessa pilha? Como é que a gente faz, hein, para determinar? O cátodo, Como que ele sofre redução? O cátodo vai sofrer redução, porque ele vai receber os elétrons, certo? Ó, se você observar aí no próprio desenho, ele está mostrando para a gente o fluxo de elétrons, né? No primeiro exemplo, ó, ele te deu os potenciais de redução. Quando ele te dá os potenciais de redução, o que você faz? Você simplesmente analisa quem tem o maior potencial para receber elétrons, certo? E no caso aqui, ó, quem era? Caso aqui era o chumbo, ó, ele tem o maior potencial, menos 0,13 é maior que menos 0,76. Então, o chumbo aqui, ó, ia compor o nosso cátodo, ele estaria recebendo. No segundo exemplo aqui, ó, você pode perceber que o exercício não forneceu para a gente os potenciais. Então, se ele não forneceu os potenciais de redução, a gente precisa analisar o que a gente tem aí. Ó. Se você perceber, o exercício está mostrando, o desenho mostra para a gente o fluxo de elétrons. Os elétrons não saem do ânodo e vão para o cátodo? Não é assim? Eles não saem daquele que está oxidando e vão para aquele que vai reduzir? Então, no caso, quem seria o cátodo? Esse eletrodo aqui, certo? Que é o eletrodo de prata. E aqui nós teríamos o eletrodo que sofreria a oxidação, certo? Então, como a gente já viu, o ânodo é aquele que sofre oxidação e o cátodo é aquele que sofre a redução. Então, olha, como ficaria o eletrodo no cátodo? Como é que a gente representaria? A prata. A prata estava na solução, recebeu o elétron e foi para o ânodo, certo? Oh, perdão, e foi para a placa. Como é que fica isso? Olha só, você tinha a prata na solução, certo? Então é a G+, que se transformou em a G0, certo? Okay? Então esse seria o nosso cátodo. Quem seria o ânodo? O ânodo é o eletrodo de níquel. Só um minuto, gente. Consegui entrar pelo computador. Peraí. Vou tirar o som aqui. Então, agora o ânodo. Quem é o ânodo? O ânodo nós tínhamos o níquel na placa e é o Ni. Certo? E o que aconteceu? Ele foi... N+2. A gente tinha o níquel na placa e se oxida em níquel+2. Muito bem. Aumenta o NOx, né? Aí o exercício pergunta, quem é o eletrodo negativo? O eletrodo negativo é onde ocorre a oxidação. Então, de novo, Ni0, Ni+2, certo?
O eletrodo positivo é onde ocorre a redução. Então, é o eletrodo da prata. Ag+ e Ag0. Semi-reação anódica. Então, a gente vai mostrar aqui o que aconteceu no ânodo. Então, nós tínhamos inicialmente o níquel que estava na placa, certo? O níquel que estava na placa, que é o 0. E aí, o que aconteceu? Ele se oxidou a níquel mais 2, porque perdeu 2 elétrons. Ok? E aí, o que aconteceu no cátodo? No cátodo, nós tínhamos a prata que estava na solução, ok? Ó, aquoso, e recebeu, ó, se aqui é Ag+, eu só posso colocar um elétron, ok? Aqui, ó, tá? Porque mais 1 menos 1 vai ser igual a 0. Tá? Então, essa seria a semi-reação catódica. Aí o exercício pede para a gente a reação global. Quando a gente vai montar a reação global e a gente tem número de elétrons diferentes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar, ok? De maneira que a gente fique com a mesma quantidade de elétrons. Então, olha só, se na reação do níquel nós temos 2 elétrons, o que a gente vai fazer com a reação da prata para que também tenhamos 2 elétrons? A gente precisa multiplicar por quanto? Por 2. Por 2. E aí, detalhe, você vai multiplicar todo mundo. Então, aqui vai ficar 2 Ag+, aí aqui 2 elétrons e 2 Ag0, tá? Então, fica desse jeito. E aí, o que a gente faz? Agora, a gente cancela os elétrons. Então, nós temos aqui, ó, 2 elétrons antes da seta, 2 elétrons depois da seta, a gente cancela, ok? E aí, a gente vai copiar o que sobrou. Então, o que a gente tem, então? Então, N sólido mais 2 Ag+. Setinha. N mais 2. Eu não estou colocando aqui os estados, tá? Mas aí vocês coloquem na apostila de vocês. E não vai ter espaço. Mais Ag0. Ok? Sólido. Tá? Então, essa seria a reação global. Aí o exercício está pedindo para nós a diferença de potencial. O exercício aqui em cima, olha só, ele já forneceu para a gente a diferença de potencial, então não precisa nem calcular. Tá? Ele já está mostrando aí qual é a voltagem da pilha. Então, a voltagem da pilha é de mais 1,03 volts, de acordo com o próprio enunciado. Tá? E aí ele pergunta, ele quer a reação simplificada por barras. Então, agora a gente vai representar essa reação global aqui, olha, por barras, certo? Então, a gente vai mostrar o que aconteceu no ânodo, e aí a gente separa por 2 barras que está representando a ponte salina, e depois a gente coloca o que aconteceu no cátodo, tá? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Nós temos no ânodo, a gente tinha o níquel sólido, certo? Ok? Barra. Ele se oxidou para a solução. Barra. Então, aqui a gente representou, ó, o ânodo, ok? Agora, aqui a gente vai representar o cátodo, tá? O que aconteceu? O que a gente tem? Ó? Só você observar a reação, certo? Aí, olha, nós temos 2 Ag+, ok? Aí aqui, aquoso, barra, 2 Ag0, sólido. Ok? Foi o que sobrou aqui pra gente. Aqui tá faltando um 2. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Super simples, né? Aí pergunta,
Qual foi a espécie que oxidou? O níquel. O níquel. Então, Ni. Qual foi a espécie que se reduziu? A G mais. O Ag+, isso mesmo. É importante, hein? Não basta colocar Ag. Se você colocar Ag, você está falando que foi o da placa. Então, Ag+. Qual é o sentido dos elétrons pelo fio condutor? Do cátodo. Como? Repete, Gabi. Ânodo pro cátodo. O ânodo para o cátodo, ou seja, então seria do níquel para a prata, certo? Certo. Então, esse seria o sentido. Mas está certinho, do ânodo para o cátodo, perfeito. Qual lâmina que sofreu corrosão? O níquel. Do níquel, muito bem. Qual lâmina teve aumento de massa? O AG. Qual? O AG0. Isso aí. Okay. Qual íon metálico cuja concentração aumentou? O níquel mais 2. Isso, olha, só recapitulando aqui, né? Olha, o níquel vai sofrer a corrosão, então ele sai da placa, vai para cá, então aqui aumenta a concentração de Ni+, hein? Ni+2, ok? Enquanto desse lado de cá, ó, o que vai acontecer? A prata sai da solução e vai grudar aqui ao redor da placa de prata. Então, aqui vai haver o quê? Redução dos íons, enquanto que no ânodo vai haver o aumento, hein? Então, voltando para cá, então aqui nós temos Ni+2. Íon metálico cuja concentração diminui, Ag+. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, Fran. Nenhuma. Bem. Então, eu vou dar uma apagadinha, tá? Para a gente fazer a última pilha. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Então, ó, vamos analisar aqui. A nossa pilha agora é de zinco e cobre. Tá? Zinco e cobre. É uma pilha, é a pilha de Daniel, essa daqui. Ok? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, na letra A, nós precisamos identificar aí quem é o cátodo na letra A. Quem seria o cátodo aqui, ó? O exercício está bem claro, ó, ele está mostrando já os processos, hein? Olha, aqui a gente percebe que houve a oxidação, que houve a corrosão da placa de zinco, e aqui a gente percebe, olha, uma massa ao redor do eletrodo de cobre. Então, a gente já viu que aqui está acontecendo redução, certo? O íon está saindo da solução, está indo para a placa, e aqui, ó, o próprio exercício está mostrando as setinhas, né? Está mostrando aí o zinco saindo da placa e indo para a solução. Então, aqui está ocorrendo o processo da oxidação. Quem oxida é o polo negativo, quem reduz é o polo positivo. Quem oxida a gente chama de ânodo e quem reduz a gente chama de cátodo. Ok? Então, aqui, ó, quem é o cátodo na nossa pilha? É o quê? É o eletrodo de cobre, ok? E está se reduzindo, de 2 está indo para 0. Quem é o ânodo na nossa pilha? Aí a gente tem aqui o zinco sólido, certo? Que está na placa, sofre o processo da oxidação e passa a ser zinco+2. Ok? Quem é o eletrodo negativo? De novo, você já colocou aqui, ó, na nossa própria pilha, né? Ó, negativo é o que sofre oxidação. Então, Zn0 indo para Zn+2. Okay? Nosso eletrodo positivo seria quem? O cobre.
que está acontecendo lá? O cobre da solução está se solidificando, se reduzindo na placa, ok? Agora aqui, ó, semi-reações. Então, esse eu vou colocar aqui embaixo. Semi-reações. Semi-reação anódica, ou seja, ele está perguntando o que está acontecendo no ânodo dessa pilha. No ânodo dessa pilha, a gente tem o quê? A gente tem o zinco sólido, ok? E está se oxidando, está saindo da placa e indo para a solução. Por quê? Porque perdeu 2 elétrons, ok? E aí, o que a gente tem? Na letra F, ele está pedindo a semi-reação catódica, ou seja, o que está acontecendo no cátodo. O cátodo da nossa pilha é de cobre. Então, o que está acontecendo lá? A gente tem o cobre que está presente na solução, que está recebendo ó, esses 2 elétrons aqui, que o zinco perdeu, e está se solidificando ao redor da placa. Ok? Então, essa daqui, semi-reação anódica, essa semi-reação catódica. Na letra G, o exercício já pede para a gente a equação global. Então, na equação global, o que a gente precisa? Ter a mesma quantidade de elétrons. Se for a mesma quantidade, a gente já cancela. Se não for, como no exercício anterior, a gente multiplica toda a equação para que a gente possa cancelar os elétrons. Então, aqui 2 elétrons e 2 elétrons a gente cancela. E aí, a equação global vai mostrar para a gente simultaneamente o que aconteceu dentro de cada semicélula. Então, no princípio, a gente tinha o zinco na placa, começou o processo, né, de oxidação do zinco, ele perdeu elétrons, esses elétrons foram recebidos por quem? Pelo cobre presente na solução. Ok? E aí, o que aconteceu num segundo momento? O zinco que estava presente na placa sofreu o processo da corrosão e aumentou, então, o seu NOx, né, indo de 0 para 2. E o cobre, quando recebeu os 2 elétrons, sofreu o processo da redução, ok? Indo de mais 2 para 0. Então, essa é a nossa equação global. Ok? Aí o exercício pergunta para nós, qual espécie química que se oxida? Quem está oxidando? É o zinco 0 ou o zinco mais 2? O zinco 0. O zinco 0. Então, na letra H, o zinco 0 é quem está sofrendo a oxidação. Na letra I, ele está perguntando qual... Não, acho que eu estou fazendo coisa errada. Ah, eu pulei aí, gente. Ah, ele pediu para a gente calcular a diferença de potencial. A professora louca. Espera aí. Na H é a diferença de potencial. É o DDP. Como é que a gente calcula o DDP da pilha? Você pega o maior potencial de redução, ok? O maior menos o menor potencial de redução. Então, quando a gente analisa aí, ó, o exercício não forneceu para a gente. Mas a gente tem a tabelinha na página 24. Página 24? Isso. Obrigada. Então, na página 24, a gente tem as tabelinhas com as semi-reações e os potenciais de redução, ok? Então, quando a gente observa o potencial de redução do zinco, menos 0,76. E o do cobre é igual a mais 0,34. Então, quem tem o maior potencial? Quem tem o maior potencial, ó, cobre 0,34. O zinco, menos 0,76. Então, o maior é o do cobre. Então, a gente vai colocar aqui, ó, mais 0,34 menos. Aí a gente pega o potencial do menor, ok? Então, esse menos aqui é o da fórmula, ok? Quem erra exercício de DDP erra nesse ponto, hein? E esse menos aqui é do potencial, ok? Então, menos com menos vai dar mais. Então, quando a gente soma 0,34
mais 0,76, a que número a gente chega? Qual é o potencial dessa pilha? 1,1. Muito bem. 1,1. Ok? Então, esse é o potencial dessa pilha aqui. Então, letra H, ok. Letra I. Na letra I, ele está pedindo a representação simplificada por barras. Então, a gente vai mostrar o quê? Nessa representação, a gente vai colocar o ânodo à esquerda, separa ele por duas barras que está representando quem? A ponte salina, ok? E à direita a gente vai colocar quem? O cátodo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o ânodo. O que aconteceu lá no ânodo? A gente tinha o quê? Zinco sólido, certo? É o zinco zero. O que aconteceu com ele? Transformou em zinco mais 2 aquoso, que perdeu 2 elétrons, ok? Então, ponte salina. Agora eu vou mostrar o que aconteceu no cátodo. No cátodo, a gente tinha o cobre presente na solução, ok? Que recebeu os elétrons que o zinco perdeu e passou a cobre sólido, ok? Tudo bem? Sim, Beleza. Na letra J, ele está perguntando para a gente qual espécie sofreu a oxidação. Zn0. O zinco, perfeito, Gabi. Na K, está perguntando quem sofreu a redução. C1 mais 2. O cobre mais 2, perfeito. Na letra L, ele está perguntando qual é o sentido pelo fio lá da pilha. Qual é o sentido dos elétrons? Do zinco para o cobre. Perfeito. Então, do zinco para o cobre. Tá? E aqui eu vou colocar assim, né? Porque a gente está falando de placa, tá? Então, esse é o sentido. Na letra M, ele está perguntando qual lâmina vai sofrer o processo da corrosão. Zn. Zinco. O zinco, muito bem. E na letra N, qual lâmina vai aumentar a sua massa? O cobre. Cobre, muito bem. Sólido. Tá? Na letra O, ele está perguntando qual íon metálico vai aumentar a sua concentração na solução. Zn mais 2. Perfeito. E na última, na letra P, está perguntando qual íon metálico cuja concentração vai diminuir. Cobre mais 2. Isso, perfeito. Muito bem. Tudo bem, criança? Sim, Ah, então, essa foi a página 26. Outro assunto muito importante dentro da eletroquímica é quando a gente fala a respeito da corrosão, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho, olha, aqui a gente tem uma imagem, né, de um tratamento de metal, tá? A gente vai chamar de proteção catódica, ok? E o que é isso? Isso aqui cai bastante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre metal de sacrifício. O que acontece, né? A gente tem um grande problema aí com a corrosão, né? Então, o que acontece? O metal de sacrifício é um metal escolhido que tem maior potencial para oxidar, né? Quando você deseja proteger um outro metal. Então, por exemplo, né, a gente tem aí, nós temos aí as plataformas de petróleo, nós temos aquelas grandes tubulações que são feitas de ferro, que transportam água, petróleo, transportam gases. Então,
e essas tubulações gigantescas, elas estão enterradas, certo? Como é que vai fazer a manutenção desse tipo de tubulação, né? E elas são enormes. Então, para isso, é utilizado o metal de sacrifício, tá? O que acontece? Quando você tem aí o metal de sacrifício, é como se você estivesse formando uma pilha, ok? Como se você estivesse montando uma pilha e o metal que tiver o maior potencial para oxidar, ele se corrói, protegendo aquele que se deseja que se mantenha, né, em perfeito estado, tá? Então, olha só. E isso daqui, gente, está na página 32, tá? Da apostila de vocês. Depois vocês leiam aí esse texto que fala conexões, que vai falar a respeito de alguns métodos, né? Como, por exemplo, a tinta, né? Quem nunca pintou um portão de arcão, por exemplo, um portão de ferro de arcão? Para quê? Para proteger o ferro da ação do quê? Da umidade do ar, certo? Porque a maioria dos metais, quando em contato com a umidade do ar, sofrem o processo da corrosão, ok? Eles começam a sofrer a corrosão. Então, para isso, se utiliza alguns métodos para evitar esse processo, tá? Então, um deles é utilizando tintas, como os arcão, inibidores, tá? Porém, dentro do assunto da eletroquímica para vestibulares, o mais importante aí seria realmente a proteção catódica, né, e o metal de sacrifício, ok? Então, quando a gente deseja proteger um determinado metal, a gente escolhe um outro material, né, um outro metal que tenha um potencial de oxidação maior do que aquele que se deseja proteger, tá? Então, o que é feito? É feito como se fosse um revestimento desse metal com o metal que se deseja, né, que sofra a corrosão no lugar, tá? Então, por exemplo, aí, ó, na página 32, nós temos escrito o seguinte: para evitar, né, o processo da corrosão das plataformas marítimas, emprega-se a proteção catódica. Esse método requer a utilização de um metal de sacrifício em contato com o metal da plataforma, que no caso seria o ferro, tá? Que é o metal que eles querem proteger o ferro, então vão utilizar um metal de sacrifício em contato com ele. Então, o metal de sacrifício vai sofrer a corrosão no lugar do ferro da plataforma. Ou seja, o metal propositalmente colocado em contato com o ferro é oxidado em seu lugar. Essa é a função do metal de sacrifício, ok? O conjunto formado é um sistema eletroquímico, denominado pilha, e a técnica é denominada catódica, pois o metal a ser protegido torna-se o cátodo da célula, tá? Então, o exercício pede para nós, olha só, com base nessas informações e nos potenciais padrão de redução, que você está vendo aí nessa tabelinha abaixo, indique 2 metais que seriam eficientes para a proteção do ferro. Então, olha só, nós temos aí uma tabelinha, tá? Nós temos uma tabela de redução aí, ó. Então, você tem os metais zinco, cobre, níquel, magnésio e ferro. Então, o metal que se deseja proteger é o ferro, ok? Você precisa decidir, o exercício está pedindo que você cite dois metais que poderiam servir como metal de sacrifício para o ferro. Analisa aí e me fala. Pro, teria que ser com potencial de redução menor ou maior para isso? Olha só. Se deu um nó no seu cérebro, é só você pensar que oxidação é o contrário, hein?
só pensar ao contrário. Lembra, se eu quero saber oxidação, é só inverter o sinal. Se eu invertesse o sinal, e aí qual seria o meu conceito em relação à redução? Teria que ser um potencial menor ou um potencial maior que o do ferro? Potencial de redução, em relação à redução. Maior? Não sei. Ó, vamos pensar. Então, esquece a redução. A gente está falando de oxidação, certo? Falei para vocês, o que vai acontecer? O metal de sacrifício vai sofrer o processo da oxidação no lugar daquele que se deseja proteger. Então, o que acontece? O que é potencial de oxidação? Potencial é tendência. O que é potencial de redução? É tendência. Tendência de quê? De receber elétrons e sofrer redução, certo? Quando a gente fala em oxidação, é tendência do quê? De perder elétrons e sofrer corrosão, certo? Que é a oxidação. Então, olha só, vamos pensar. Se eu estou falando de tendência, aquele que tiver o maior valor tem a maior tendência. Confere? Tudo bem? Então, olha só. Falando em oxidação, certo? Se eu perguntasse qual é o potencial de oxidação do zinco? Mais 0,36. Perfeito. Então, o potencial de oxidação do zinco seria mais 0,76. Se eu perguntasse o potencial de oxidação do cobre? Menos 0,34. Perfeito. Se eu perguntasse o potencial de oxidação do níquel? Mais 0,25. Perfeito. E o potencial de oxidação do magnésio? Mais 2,37. Perfeito. E qual seria o potencial de oxidação do ferro? Mais 0,44. Muito bem. Olha só. Então, quem eu quero proteger é esse aqui. Certo? É o ferro que eu quero proteger. Então, para que eu consiga proteger o ferro, eu preciso escolher metais de sacrifício que tenham um potencial para oxidar, ou seja, tenham um potencial para sofrer corrosão maior que o do ferro. Quem seria? Magnésio e zinco. Perfeito. O magnésio tem potencial para sofrer oxidação maior que o ferro e o zinco também. Certo? Ok? Então, os dois metais seriam, sim, o magnésio e o zinco. Ótimo. Agora, como o exercício forneceu para nós redução. Agora, Gabi, responde a pergunta que você mesmo fez em relação ao potencial de redução. Seria o cobre? Não. Não? Não. Não, a pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. Qual foi a pergunta que a gente fez aqui, ó? Ele perguntou, com base nessas informações, indique 2 metais que seriam eficientes para a proteção do ferro e justifique sua resposta. Tem que justificar a resposta. Aqui, se a gente for justificar a resposta em relação ao potencial de oxidação, o que a gente diria? A gente escolheu aqui o magnésio e o zinco. Por quê? Porque eles apresentam maior potencial de oxidação. Só que o exercício forneceu para a gente tabela em relação a potencial de redução. Então, a sua justificativa tem que ser em cima do potencial de redução e não de oxidação. A resposta é a mesma, é magnésio e zinco. Agora, por quê? Qual é a justificativa? Só que agora, em relação ao potencial de redução. Porque são menores. Porque eles são menores. Comparado ao ferro, eles são menores. Perfeito. Muito bem, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Então, qual seria a nossa justificativa? Nós escolhemos o zinco e o magnésio para a proteção do ferro. Por quê? Porque eles apresentam potenciais de redução menores do que o ferro. Ponto final. Ok? Por isso que eles são mais eficientes para a proteção do ferro. Ok? Então, a nossa resposta tem que ser baseada no
na nossa tabela de redução. Então, perfeito. Você entendeu agora, Gabi? Sim, prof. Então, se for potencial de redução, eles precisam ter potenciais menores. Okay? O metal de sacrifício tem que ter potencial menor do que aquele metal que se deseja proteger, tá bom? Mas se der um nó no seu cérebro, pensa em oxidação, só inverte o sinal, certo? Ficou mais fácil assim de compreender, né? Sim. Bom, muito bem. Aí, olha só, na letra B, ele está pedindo para escrever a equação de funcionamento da pilha formada entre o ferro e um dos metais de sacrifício. Então, olha só, então ele está pedindo para a gente montar uma pilha de ferro, ou com magnésio, ou com zinco, tá bom? Então, olha só. O que acontece? A gente já sabe que o zinco e o magnésio serão o eletrodo de... Qual vai ser o eletrodo? Vai ser o ânodo ou vai ser o cátodo? Cátodo. O zinco ou o magnésio vai formar qual polo da nossa pilha? O ânodo. O ânodo, certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar o zinco. Então, ele falou um dos dois, tá? Um dos dois metais. Então, nós teremos aqui, ó, no ânodo, nós teremos o zinco, e no cátodo, nós teremos o ferro, ok? Então, aqui, ó, aqui nós temos a ponte salina da nossa pilha, aqui nós teríamos uma solução, ok? Então, o que acontece? O zinco que está na placa vai para a solução. E o ferro presente na solução vai para a placa. É isso que vai acontecer aqui. Então, agora a gente vai representar essa pilha. Como é que a gente representa? Pelas semi-reações. Então, a gente vai representar aí a semi-reação anódica, ok? E a catódica, tá? Então, no caso aí, a gente escolheu o zinco. Então, ó, semi-reação anódica. O que está acontecendo? Nós temos o zinco, que está presente na placa, e está se oxidando a zinco mais 2 aquoso. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons, ok? E aí nós temos a semi-reação catódica, em que nós temos o cobre, que cobre? Ferro. O ferro presente na solução, e recebeu os 2 elétrons que o zinco perdeu, ok? E se solidificou ao redor. Quer dizer, solidificou. Aí, no caso, a gente está falando, sei lá, de uma tubulação. Tá? Então, solidificou com 0. Aí, nós vamos para a equação global. Na equação global, a gente cancela aqui. Então, a gente vai ter Zn0 sólido, mais Fe mais 2 aquoso, se transformando em Zn mais 2 aquoso, mais Fe sólido. Tudo bem? Ok? Sim, prof. Alguma dúvida, gente, sobre o metal de sacrifício? Não. Não, prof. Ficou claro? Sim. Muito bem. Olha só. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui. Tem como vocês tirarem um print? Sim. Tá? Então, quero que vocês façam esse exercício como tarefa e os exercícios da página 32 e 33 da apostila. Tá? Exercício das páginas 32 e 33. Para quarta-feira, ok? Gente, alguma dúvida sobre eletroquímica? Não, prof. Tudo ok? Sim.
Muito bem. Nenhuma dúvida sobre metal de sacrifício? Não. Beleza, então. Ótimo. Ah, então, meus amores, por hoje é isso. Por hoje é só. Ok, tchau. Ok? Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, tá? E a gente se vê na quarta-feira. Tchau, Pro. Amanhã Boa semana. tem aula, viu, criança? Amanhã tem aula, viu? Tá bom, Pro. Tá bom, né? Bando de cara de pau. Fiquem com Deus, tá bom? Boa semana, bons estudos para vocês.